Um dos motivos que a gente não prospera, que a gente tem dificuldade de prosperar, é porque a gente não busca Deus. A gente muitas vezes nasce numa família e essa família às vezes não tem conexão com Deus. Pai e mãe não tem conexão. Então não tem alguém que nos ensine sobre isso. Porque essa conexão com Deus a gente aprende dentro de casa, com pai e com mãe. E se tu não teve uma família que tem conexão com Deus, é muito difícil tu aprender a tu ter conexão com Deus. Então o que acontece? A gente acaba crescendo, né? Sem tendo fé, sem acreditar que existe Deus, né? A gente acaba não tendo fé, a gente não acredita que existe Deus. Porque a gente não aprendeu isso dentro da nossa família. E também não é culpa dos nossos pais, porque também se os pais deles não tiveram conexão com Deus, como é que eles iam ensinar isso, né? Os avós, como é que iam ensinar isso para nossos pais? Não tem como. Então é uma coisa que não tem culpa de ninguém, né? Se tu não aprendeu com teus pais, como é que tu vai ensinar para teus filhos? Não tem como. Porque a fé muitas vezes ela é ensinada dentro de casa, né? Dificilmente na rua a gente vai aprender o que é fé com as pessoas. Não, a gente vai aprender dentro de casa. Então a gente acaba crescendo sem tendo fé em Deus, sem ter fé na vida, sem acreditar em Deus. E a gente acaba tendo uma desconexão com Deus. E isso dificulta muito para a gente prosperar, para a gente ter as coisas. Porque Deus, o que Ele quer? Ele quer que a gente busque Ele. Deus quer que a gente acredite nele. Porque a crença em Deus, quando tu acreditar em Deus, quando tu tiver fé em Deus, Deus vai te ajudar muito na tua vida. É claro, né, que não basta orar, né, acreditar, tu tem que também correr atrás, tu tem que ir atrás. Não adianta só orar para Deus, pedir as coisas e querer que Ele bata na tua porta e te dê aquilo, que as coisas caem do céu de graça, não. Deus, Ele sempre vai nos ajudar. Só que Ele quer que a gente faça a nossa parte, Ele quer que a gente corra atrás. Então, a gente tem que ter uma conexão com Deus, tem que orar, tem que pedir, tem que ter fé, tem que confiar, tem que acreditar nele e que as coisas vão dar certo e fazer a nossa parte, correr atrás do que a gente quer. Quando a gente faz a nossa parte, quando a gente busca Deus, quando a gente sai de dentro de casa para ir atrás dos nossos sonhos, Deus também nos ajuda. Então, o que eu aconselho vocês? Sempre fazer oração para buscar ter uma conexão com Deus, um relacionamento. Eu sei que a maioria das pessoas dormem todos os dias e não oram para Deus, nem para agradecer, né? Deus nos protege durante o dia todo. Ele nos livra de tanta coisa ruim que a gente nem imagina, né? Mas Deus está nos protegendo. E a gente vai dormir à noite e a gente nem agradece pela proteção que teve durante o dia. Então, para começar a ter uma conexão com Deus, a gente tem que começar a orar, né? Pelo menos agradecer pela proteção que a gente recebeu, pelos livramentos. Às vezes a gente acaba não acreditando porque a gente não vê. Mas muita coisa não acontece em nós, por exemplo, um acidente. Né? Deus nos livrou de um acidente e a gente não tem nem ideia disso. Então, é por isso que antes de dormir, a gente sempre tem que no mínimo agradecer, gente. Agradecer pela proteção recebida. E assim a gente vai tendo um relacionamento com Deus, uma conexão através da oração, né? Então orar sempre pedindo proteção, agradecer por isso e começar a se conectar com Deus. Todos os dias, se conectar. Porque, na verdade, gente, a gente só lembra de Deus quando a gente fez tudo que podia, né? A gente tá no desespero. Quando a gente tá no desespero, a gente lembra que Deus existe. Essa é a verdade. A gente só lembra que Deus existe quando a gente está no desespero. Porque no dia a dia, muitas vezes, a gente nem lembra que Deus existe. A gente não lembra de Deus, a gente não agradece pelas coisas. Então é essa falta de conexão que a gente acaba não prosperando. A gente não prospera. Se tu não tiver uma conexão com Deus, a gente tem muita dificuldade de prosperar. Eu peguei uma passagem na Bíblia que fala bem assim, ó. Tiago 4.8. Chegai vós a Deus, e Ele se chegará a vós. De novo.
chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, Deus ele tá aqui conosco o tempo todo. Só que ele só vai se aproximar da gente quando a gente se aproximar dele. O primeiro passo tem que ser nós. Nós que temos que dar o primeiro passo. Então a gente tem que fazer o quê? Se chegar para Deus, né? Começar a orar, começar a ter relacionamento, lembrar que Deus existe em todos os momentos, não só nos momentos ruins, né? Lembrar que Deus está sempre conosco, nos livrando de muita coisa. Então, te chega a Deus, que Deus vai chegar perto de você. Outro trecho que eu peguei da Bíblia. João 6,35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha só, gente. O que falta em nós é a crença em Deus. A gente precisa acreditar em Deus, ter fé em Deus. Quem tem fé em Deus, quem crê em Deus tem uma vida maravilhosa. E também quem vai atrás das coisas, né? Tem que ter fé em Deus, acreditar em Deus que é possível ir atrás das coisas. Eu tenho certeza que se tu te aproximar de Deus, começar a orar todos os dias, não só naqueles momentos que a gente tá com a corda no pescoço, eu tenho certeza que o teu relacionamento com Deus, quando se tornar mais íntimo, tu vai prosperar. Tu vai prosperar muito. Deus falou aqui, ó. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim não terá fome. E o que a gente faz? A gente não vai até Deus. A gente nem lembra que Deus existe. Só quando a gente está no fundo do poço ou com a corda no pescoço. Daí a gente lembra de Deus, né? Mas no dia a dia a gente não lembra. Então, se tu quer prosperar, se tu quer ter uma vida abundante, se aproxima até Deus. Se aproxima a Deus, que Ele vai se aproximar de ti. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim não terá sede. Então, gente, é tudo Deus. Deus vai te dar uma vida maravilhosa. Mas tu tem que buscar Ele. Tu tem que buscar Ele. Porque quando a gente vem pra Terra, a gente perde toda a conexão que a gente tem com Deus. A gente perde. Se tu nasceu numa família, por exemplo, que não busca Deus, que não tem fé em Deus, que não acredita, é muito difícil. É muito difícil tu buscar Deus, porque quem que vai te ensinar, né? Mas não é culpa dos nossos pais, tá? Mas cabe a nós, depois de adultos, ter esse contato com Deus, ter essa conexão, buscar esse relacionamento com Deus. O que Deus mais quer hoje é nos ajudar. Só que a gente tem que ir ao encontro de Deus. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que buscar Ele. Deus quer ser lembrado, Deus quer ser visto. Então a gente busca Deus e Deus vai nos ajudar. E a gente também tem que aprender a desenvolver nossa fé, né? A acreditar que tudo é possível. Gente, para Deus não existe impossível. Não existe. Não existe impossível. Na minha vida já aconteceu vários milagres que se eu contasse para qualquer pessoa, acho que ninguém ia acreditar. Para Deus não existe impossível. O que é impossível para ti é possível para Deus. Então a gente tem que começar a acreditar que realmente tudo é possível e confiar em Deus. A gente tem que confiar. Porque quando a gente confia, Deus fica tão feliz. Quando a gente acredita em Deus, Deus fica tão feliz e nos abençoa. Porque as pessoas hoje têm muita dificuldade em confiar em Deus. O medo é uma prova disso. As pessoas vivem com medo de tudo. Gente, quem tem medo não tem fé em Deus. Não tem fé em Deus. Então Deus se alegra muito quando a gente tem confiança nele, quando a gente acredita nele que é possível. E Deus está aqui para nos ajudar. Deus, ele vai te ajudar quando tu começar a buscar ele. Isso é uma coisa que eu aprendi depois de adulto. E é por isso que eu estou ensinando vocês. Queria que alguém tivesse me ensinado antes, teria me ajudado muito. Então é por isso que eu venho ensinando muitas coisas que eu venho aprendendo. Para ajudar as pessoas, né? Porque eu também gostaria que alguém tivesse me falado essas coisas antes e nunca ninguém me disse. Então agora é minha vez de pelo menos despertar isso em alguém, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.